Bem-vindos, bem-vindas. Estamos no 17º domingo após Pentecostes. E a palavra bíblica que é lema para esta semana, que hoje se inicia, encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, que dizem assim: Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com estas palavras, quero saudar a todos e todas. Vamos celebrar com alegria e gratidão, e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para compreender e, principalmente, colocar em prática a palavra de Deus em nosso dia a dia. Vamos cantar? Renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Descemos já na divina vida, novamente de tuas, ó Senhor. E a todos disponho a servir. Vamos cantar, é bom Jesus Cristo disse: Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Assim, nós invocamos a presença de Deus que é Pai, Deus que é Mãe, Criador e mantenedor da vida, Deus que é Filho, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, e Deus que é Espírito Santo, professor, guia e santificador das nossas vidas. Amém. Queremos confessar os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, reconhecemos que de Ti vem toda boa dádiva e contigo está a justiça e o perdão. Também reconhecemos que somos ingratos e rebeldes para contigo. Quantas vezes nos julgamos bons quando há maldade e malícia em nosso coração? Pensamos que temos e podemos tudo, quando percebemos o quanto somos carentes de Ti e da Tua graça. Achamos que nossas intenções são as melhores e precisamos confessar que, na verdade, fazemos muitas coisas com segundas intenções. Falamos de amor, de paz, de esperança, mas vivemos indiferença, ansiedade, murmuração, egoísmo e falta de fé. Nossa boca fala bonito, mas nossas atitudes não são coerentes com a nossa fala. Por isso, humildemente, pedimos que nos perdoe e nos ajude a viver de forma agradável a Ti. Ó Deus, ajuda-nos a reconhecermos as nossas falhas diariamente e ajuda-nos, Senhor, a converter-nos para o Teu perdão, para a Tua palavra, para a vida que vem de Ti. Assim, ó Deus, em Tuas mãos nos colocamos e Te pedimos, usa mais uma vez da Tua misericórdia para conosco e dá-nos o Teu perdão.
Por Jesus nosso Salvador. Amém. Para quem confessa os pecados, Deus tem uma palavra de perdão, uma palavra de ânimo. E a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aconteça a você conforme a sinceridade da tua oração. Anuncie o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivemos numa sociedade onde há tantos sinais de dor, de morte, de injustiça. Há tantas pessoas que choram e sofrem pelos mais diversos motivos. Junto com elas, neste momento, queremos orar a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, colocamo-nos na Tua presença, orando e pedindo pelas pessoas que vivem em países que estão em guerra, pelas pessoas que sofrem por causa da injusta distribuição da renda, pelas pessoas que são vítimas da violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. Oramos pelas vítimas do ódio e da vingança. Oramos pelas vítimas da ganância e da corrupção que morrem nas filas dos hospitais. Oramos, ó Deus, pedindo pela natureza destruída pelas queimadas. Pedimos, Senhor, pela natureza destruída com tanto uso de agrotóxico. Pedimos, Senhor, pela natureza destruída com tanto lixo que os seres humanos espalham por onde andam. Pedimos, Senhor, por uma igreja que consegue enxergar e consegue também ser a Tua mão estendida para aqueles que tanto sofrem. Ó Senhor Deus, escuta a nossa oração, pois o fazemos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Salvador, na certeza da Tua misericórdia e da Tua ajuda. Acolhe, Senhor, todo o clamor do Teu povo, espalhado mundo afora. Acolhe, Senhor, o clamor de toda a criação. Amém. Tem piedade, Senhor, ilumina Teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o Teu rosto. Tem piedade, Senhor, ilumina o Teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o Teu rosto. Manifestando nosso louvor a Deus, queremos cantar. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. Glória, 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 lá nas alturas a Deus. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. E na terra paz para a gente que o Senhor quer bem. Oremos. Misericordioso Deus, de geração em geração Tu tens acompanhado o Teu povo, amando, protegendo,
amparando e orientando. Orienta-nos também hoje com a Tua palavra. Dá-nos sabedoria para ouvir, compreender e viver aquilo que Tu queres nos ensinar neste dia. Assim, ó Deus, te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isto, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, da terra e do mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está agindo sempre em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Até aqui, uma palavra do apóstolo Paulo para a comunidade de Filipos. Queremos aclamar a palavra do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 32. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade para João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos e foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir.
mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, e este disse: Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, palavras do Senhor. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é como Pai e Mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de vocês. Querida comunidade, querido irmão, querida irmã, no texto de Mateus que acabamos de ouvir, Jesus discute com as autoridades religiosas, os chefes dos sacerdotes e do povo, os anciãos, acerca da coerência entre o falar e o agir. Aquilo que falamos realmente vivemos no dia a dia? Esse é um dos assuntos que volta com a campanha política para as eleições a nível municipal. Algumas pessoas dizem que os políticos agora prometem, mas depois de eleitos não cumprem. Porém, não vamos somente apontar para os outros, vamos olhar também para nós. Às vezes temos um bom discurso, mas não o colocamos em prática. Como diz o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na história que Jesus conta sobre os dois filhos, ele traz dois tipos de comportamento. O comportamento daquelas pessoas que dizem que se comprometem a fazer algo e não o fazem, e daquelas que não se comprometem, mas acabam fazendo. Com qual dos filhos nos identificamos? Será que o nosso agir não se assemelha ao comportamento dos dois filhos nos diferentes tempos de nossa vida? Pensando no batismo, por exemplo, quantos sim são ditos nos altares das igrejas? Quantas promessas de ser exemplo de vida, de fé, de ensinar o caminho do reino de Deus são feitas, mas no dia a dia, muitas vezes, o agir é diferente daquilo que foi prometido no altar. Outras vezes somos como o filho que disse não, pois não queremos nos envolver e enfrentar algumas situações, mas no fim acabamos cedendo e vamos trabalhar na seara do Senhor e o fazemos com alegria. Penso também em tantas pessoas que de boca não confessam a fé ou alguma crença, mas que com a partilha de seus saberes, dos seus conhecimentos e através de suas ações e atitudes se tornam agentes de cura, de vida e assim cumprem a vontade de Deus. Jesus mesmo disse que não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do seu Pai. E a vontade de Deus é de que nenhum de seus pequeninos, nenhuma de suas pequeninas se perca. E por isso enviou Jesus Cristo, seu Filho, para chamar as pessoas ao arrependimento e à conversão. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Assim Jesus inicia o seu ministério em Mateus capítulo 4, versículo 17. E esse chamado à conversão, à mudança de mentalidade, perpassa todo o seu ministério. Em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus diz que quem não mudar de vida e não ficar igual às crianças, nunca entrará no reino do céu. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos não gostam dessa pregação que chama ao arrependimento e mudança de vida e questionam a autoridade de Jesus, pois a mensagem de salvação anunciada por ele não era a mesma que eles pregavam e anunciavam ao povo. Eles pregavam a salvação através das obras, cumpriam rigorosamente a lei de Moisés para serem salvos.
Aparentemente, eram gente de religião intocável e se julgavam justos, perfeitos e melhores do que os outros. E por isso questionam: quem é esse tal de Jesus que vem falar em arrependimento? Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Perguntam a Jesus em nosso texto. E, incomodados com a sua pregação, querem prendê-lo, como nos revela Mateus no final do capítulo 21. A autoridade de Jesus para ensinar, questionar leis, costumes, dar a entrada messiânica em Jerusalém, expulsar os cambistas do templo e propor novas atitudes é a prática da justiça. E essa é dom de Deus, ou seja, sua autoridade vem de Deus, do seu Pai que está no céu. O evangelista Mateus informa no final do Sermão do Monte que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, como os professores da lei, justamente porque o seu ensino era coerente com a prática da justiça. O seu falar, agir, viver era coerente com a vontade de Deus. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos eram cumpridores rigorosos da lei e se orgulhavam disso. Mas eram vidas aparentemente transformadas, porque não havia arrependimento verdadeiro, não havia mudança de mentalidade, mudança de vida. Pelo contrário, atrás da religiosidade intocável se escondia uma fé vazia, morta, sem compromisso com a vontade de Deus, desvinculada da vida, desvinculada da realidade, porque era uma fé indiferente à situação injusta vivida pelo povo, que era oprimido, faminto, explorado, roubado em sua dignidade. Por isso, Jesus muitas vezes entrou em conflito com os grupos religiosos de seu tempo e usou palavras duras contra eles, como, por exemplo, as palavras de Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Jesus os relaciona com o filho que diz sim para o reino, mas na verdade é desobediente. Ouve, mas não pratica. São como a figueira que Jesus encontra no caminho entre Betânia e Jerusalém. As suas folhas exuberantes traziam a promessa de frutos, mas ao olhar mais de perto, ao querer colher figos, Jesus percebe que ela é infrutífera, bonita por fora, de aparência, mas vazia por dentro. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus são a imagem, o exemplo de uma religiosidade e de um discurso religioso que continua presente também entre nós hoje, que faz da Escritura um instrumento para justificar atitudes de preconceito, de discriminação, de intolerância e assim dominar e explorar o outro, que faz da fé uma mercadoria, da igreja um mercado onde se vende e compra cura, prosperidade, bênçãos, mas se esquece do mais importante, que é obedecer aos mandamentos de Deus, de praticar a justiça, a bondade e a honestidade. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus também são a imagem, o exemplo de todos os cristãos e cristãs que, por dizer Senhor, Senhor, já se consideram justos e melhores do que outros e, escondidos atrás de falsos moralismos, espalham ódio, preconceito e violência por onde passam. E o mais importante, também a elas é estendido o chamado ao arrependimento, a mudança de mentalidade e conversão.
Jesus diz aos chefes dos sacerdotes e anciãos que, por não aceitarem a pregação de João Batista, a pregação, o chamado ao arrependimento e conversão, e por não aceitarem o caminho que ele preparou, o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, os cobradores de impostos e as prostitutas que creram e se converteram irão lhes anteceder no reino do céu. Querida comunidade, no batismo também nós recebemos de Deus o convite para trabalhar na sua vinha. Como seus filhos e filhas, recebemos dele a autoridade para sermos os seus representantes neste mundo, sermos seus sacerdotes e sacerdotisas, e de forma responsável e coerente viver e ensinar o Evangelho, para que o nosso falar, o nosso viver esteja de acordo com a sua justiça. Mas a palavra bíblica de hoje nos leva a refletir que nem sempre conseguimos agir plenamente conforme a vontade de Deus. Nem sempre conseguimos cumprir a missão para a qual fomos chamados no batismo. Às vezes, estamos na condição do primeiro filho, dizemos sim e não vamos. Outras vezes também dizemos que não vamos e acabamos indo, abraçando a causa do reino. Isso mais uma vez nos chama a atenção para a nossa condição de pessoas simultaneamente justas e pecadoras. Somos joio e trigo, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. E por isso, o arrependimento diário, a conversão diária é necessário. Martim Lutero, reformador da igreja, disse que o batismo significa viver em arrependimento diário e novidade de vida. É fundamental cada dia buscar em Deus, no estudo de sua palavra, nos sacramentos, na oração, na vivência da comunhão com irmãos e irmãs na fé, a força e a perseverança para viver o sim do batismo, para produzirmos frutos. Jesus anuncia, Jesus revela este Deus bondoso e nos convida a nele confiar, pois não desiste de nós e chama todas as pessoas para viverem em novidade de vida, pois não quer que nenhuma se perca. Como pessoas justas e pecadoras, entre o sim e o não, somos aperfeiçoados na graça, mesmo sendo imperfeitos e imperfeitas. Que possamos deixar Deus nos aperfeiçoar e conduzir o nosso viver, para que nossas atitudes estejam cada vez mais de acordo com as nossas palavras e confissão de fé. Amém. Saber
Aqui é o Centro de Missão com Literatura Evangelística da IACLB. Estamos em Blumenau e daqui partem os folhetos evangelísticos para todo o Brasil. Folhetos que são distribuídos nas comunidades, nas igrejas, em hospitais, em encontros da igreja. Nós enviamos, mas também recebemos. Aqui eu tenho uma carta de um presidiário. Veja só o que ele escreve. E recebi um panfleto da Igreja Luterana no Natal. E resolvi escrever para vocês, agradecendo e querendo conversar com um pastor sobre a sua vida para encontrar um novo sentido de vida. De João Pessoa da Paraíba, um grupo de pessoas pedindo que enviássemos folhetos para eles iniciarem a missão evangélica lá no nordeste do nosso país. São mais de 300 mil folhetos evangelísticos por ano que nós distribuímos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas ofertas. Quem não faz missão, sofre missão. Quem não vai ao encontro, pode ficar sozinho. Nós queremos continuar juntos, nós aqui e vocês, recebendo esses folhetos e distribuindo. Você não precisa ir até o presídio, ir até o hospital. Quando a tua vizinha vem lhe visitar, quando tem uma festa de aniversário na família, no supermercado, lá da venda, no bairro onde você mora, no posto de gasolina, na escola, não seriam oportunidades para deixar alguns folhetos para serem distribuídos pelas pessoas que ali circulam? O que tu acha desta forma de participar da missão com literatura evangelística? Ficaríamos contentes de receber uma cartinha de alguém que recebeu de tuas mãos um folheto evangelístico. E um pedido bem especial. No último domingo de setembro, a oferta nacional da nossa igreja é para sustentar esse trabalho missionário com literatura evangelística. Nós precisamos da sua ajuda, da sua oferta, para dar continuidade neste importante trabalho missionário da nossa igreja. Desde já agradecemos. Deus abençoe você. A oferta dessa semana vocês podem entregar na Secretaria da Comunidade em horário de expediente ou fazê-lo através do site www.luteranos.com.br/ofertas. Agradecemos. Quero convidá-las para termos um momento das nossas intercessões, cumprindo assim também a nossa tarefa e o serviço que Deus nos dá. Oremos. Querido e amado Deus, achegamos-nos a Ti com alegria e esperança, pois Tu mesmo crias, sustentas e impulsionas a Igreja com Teu Santo Espírito. Tu nos chamaste através de Jesus Cristo e nos acolhes como filhos e filhas, através do batismo. Agora suplicamos, nosso Deus, para que nunca Te esqueças da Tua misericórdia e bondade. Por isso te pedimos pela nossa Igreja, para que seus membros sejam sempre firmes na fé, no testemunho e no serviço. Continua a despertar lideranças capazes de motivar e colocar a diversidade de dons a serviço de outras pessoas, que possam ensinar com clareza a Tua palavra e exercer suas atividades de forma justa e honesta. Pedimos-te por todos os pais e mães, ilumina-os e concede-lhes sabedoria para que possam educar seus filhos e filhas de acordo com Tua vontade.
Senhor, te pedimos pelas pessoas enfermas, com dificuldades e em privação, para que, pela nossa presença diaconal, a tua mão bondosa ampare cada uma e restaure suas forças e suas esperanças, dando ânimo para continuar a vida, mesmo diante de dificuldades e privações. Intercedemos de maneira especial também pelas vítimas da Covid-19, suas famílias enlutadas. Continuamos sob o risco da pandemia. Ela ainda não passou. E por isso sejamos conscientes, solidários, cuidadosos uns com os outros. E tudo mais que está em nossa mente e coração, queremos te entregar através da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber e acolher a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus, o Deus da vida e do amor, os acompanhe em sua caminhada de vida e alimente vocês na esperança de um novo amanhã. Que Deus guarde vocês na sua paz e os conduza para o bom serviço. Um ótimo e abençoado final de semana. Amém.